Podcast Café, Pipoca e Ciência com Luciana Maria Holanda. Olá! Meu nome é Luciana Maria de Holanda, sou professora, pesquisadora e responsável pela pesquisa, extensão e internacionalização no Unimetrocamp. No episódio de hoje, vamos conversar sobre migração e o programa de pesquisa e produtividade da Unimetrocamp Weiden. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Café, Pipoca e Ciência. Hoje, nós falaremos com o professor Gabriel Furquim, um dos professores selecionados do Programa de Pesquisa e Produtividade do Unimetrocamp. O Programa de Pesquisa e Produtividade tem como objetivo estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa e incentivar a produção científica entre os docentes dos cursos de graduação. O processo de seleção é realizado anualmente e as inscrições são no segundo semestre. Os professores selecionados recebem uma bolsa durante a vigência do programa. Eu gostaria de começar esta entrevista apresentando o professor Gabriel Furquim, entrevistado de hoje. Ele é mestre em Ciências Humanas e Sociais, aplicadas pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal, graduada em Direito pela PUC de Campinas, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, professor e bolsista do Programa de Pesquisa e Produtividade do Unimetrocamp Weiden. Obrigada, Gabriel, por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, Luciana. Antes de conversarmos sobre sua pesquisa, gostaria de falar um pouco sobre ciência e pesquisa. O que é um projeto científico? Projeto de pesquisa é algo fundamental para o desenvolvimento de uma pesquisa, porque o projeto delimita qual é o objeto de pesquisa, qual é o problema, qual a pergunta que a pesquisa visa responder, quais os resultados esperados e qual a metodologia a ser empregada. Portanto, é algo fundamental para a estruturação de uma pesquisa. Ele traz o caminho e é um instrumento facilitador. Na sua opinião, qual é a importância da pesquisa científica? A pesquisa científica visa resolver problemas complexos em favor da sociedade. Portanto, não é algo meramente teórico, mas traz proposições concretas, reais de transformação. O que é ciência na área do direito e demais áreas? A ciência no direito deve sair das leis, do abstrato e encontrar a realidade, buscando compreender suas mazelas de uma maneira crítica, a partir de uma teoria consolidada, não só fazer pesquisa com a finalidade puramente acadêmica, mas sim de alterar a realidade na qual vivemos. E hoje, a pesquisa no direito ou em qualquer outra área das ciências humanas deve ser interdisciplinar em razão de problemas complexos que temos constatado. Você foi selecionado no Programa de Pesquisa e Produtividade do Unimetrocamp e está desenvolvendo uma pesquisa que se chama Migrações Internacionais Contemporâneas e Processo de Criminalização, uma abordagem sobre a América Latina e pandemia. Qual é a realidade atual do fluxo migratório da América Latina? Quando nós falamos de fluxo migratório e pandemia, é importante voltar um pouco antes. Os fluxos migratórios se intensificaram e se alteraram. Nós tivemos um fluxo migratório haitiano que está inserido em um contexto em que os fluxos migratórios passaram a se dar entre países do sul global. Uma migração mais transfronteiriça, que indica uma migração mais marginalizada, mais empobrecida, mais vulnerabilizada. Então, países latino-americanos começaram a receber fluxos migratórios
mais intensos, né? Então nós tivemos o fluxo migratório haitiano e o fluxo migratório venezuelano, que começa em 2016, se intensifica em 2017 e 2018. E nós tivemos a pandemia em 2020. A pandemia acentuou crises econômicas e crises sociais, atingindo as pessoas das camadas mais vulneráveis, dentre elas os migrantes internacionais. A pandemia fez com que fronteiras fossem fechadas como medida sanitária. No entanto, a migração continuou ocorrendo, mas, em razão dessas restrições, de uma forma irregular, de uma forma mais vulnerabilizada. Vejam então que as restrições, o fechamento da fronteira não impediu a migração. Na verdade, fez com que ela se tornasse irregular, mais marginalizada. Portanto, a pandemia, ela atingiu de maneira drástica todo o ciclo migratório. As pessoas residentes, as pessoas que estão em trânsito, as pessoas que estão em situação migratória irregular ou estão solicitando refúgio, as pessoas que regressaram aos seus países de origem e as pessoas que estão pensando em migrar. A crise sanitária atingiu as camadas mais vulneráveis. Isso também aconteceu com os imigrantes, como, por exemplo, eles encontraram dificuldades para acessar serviços essenciais como saúde, educação, moradia, saneamento básico. Esse é um dos exemplos. E isso nos coloca uma pergunta: será que o tratamento que a crise sanitária deu às migrações continuará? A hipótese da pesquisa que desenvolvo diz que sim, que o controle social constituído para tratamento da crise sanitária, no que diz respeito às migrações, continuará. Então, um controle social rígido, um controle rígido das migrações, né? Então, o que se pretende demonstrar com a pesquisa é justamente isso, né? Como esse controle social mais rígido em relação às migrações no contexto latino-americano se tornou rígido e assim ficará ao longo de algum tempo. O que aconteceu durante a pandemia? A pesquisa, como mencionado, ela objetiva demonstrar como se constituiu esse controle social mais rígido dos fluxos migratórios no contexto latino-americano em razão do tratamento dado à pandemia de Covid-19. E também, especificamente, pretende demonstrar que essa forma de controle ainda perdurará por algum tempo. Então, esse controle social mais rígido é algo que veio para ficar, infelizmente. Qual é o objetivo desta pesquisa? A pesquisa visa demonstrar as alterações do fluxo migratório que foram impactados pela pandemia e como esse fluxo migratório passou a ser criminalizado, restringido por conta de um controle social mais rígido. Controle social mais rígido esse criado sob o fundamento de lidar com a crise sanitária, mas na verdade visava aprofundar a marginalização social e o controle de pessoas. Qual é a metodologia de pesquisa que você está utilizando no momento? Em termos metodológicos, a pesquisa utiliza a revisão bibliográfica e também a análise documental, buscando analisar documentos que retratam a questão migratória, documentos principalmente de instituições e entidades de direitos humanos que fazem esse acompanhamento. Portanto, é uma pesquisa qualitativa. Quais são os resultados esperados? A pesquisa visa demonstrar as alterações do fluxo migratório que foram impactados pela pandemia e como esse fluxo migratório passou a ser criminalizado, restringido por conta de um controle social mais rígido. Controle social mais rígido esse criado sob o fundamento de lidar com a crise sanitária, mas na verdade visava aprofundar a marginalização social e o controle de pessoas. O que significou para você
e para a sua pesquisa ser selecionado pelo programa Pesquisa Produtividade da Unimetrocamp Weiden? Em termos pessoais, ter sido selecionado para o programa Pesquisa e Produtividade da Unimetrocamp Weiden foi algo de grande felicidade, de satisfação, sentindo acolhido pela instituição que trabalha com o tripé ensino, pesquisa e extensão. Em termos acadêmicos, entendo que foi importante também para analisar um tema crescente, fundamental, não só numa perspectiva acadêmica, mas também visando a alteração da realidade na qual vivemos. Ô, Gabriel, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pela bela pesquisa que você está desenvolvendo. Eu que agradeço. Nosso podcast Café, Pipoca e Ciência termina por aqui. Hoje tivemos a oportunidade de conversar com um dos professores selecionados pelo Programa de Pesquisa e Produtividade da Unimetrocamp, o professor Gabriel Furquim. Se você quiser conhecer mais sobre este programa e sobre as pesquisas que estão sendo realizadas por nossos professores, acesse a página do PEI Unimetrocamp. Muito obrigada e até breve! Podcast Café, Pipoca e Ciência com Luciana Maria Holanda. Ficha técnica. Apresentação Luciana Maria de Holanda. Participação Gabriel Furquim. Gravação e edição Charles Signoreto. Produção Polis, Estúdio Design Gráfico e PEI, Pesquisa, Extensão e Internacionalização. Direção Luiz Carlos Correa e Helena Navarrete. Realização Centro Universitário Unimetrocamp.